A gente queria convidar você para uma palavra que está lá no livro de Isaías. Vamos ler juntos. Essa palavra é conhecida e poderosa, como o pastor falou, porque ela não é nossa, né? Ela é do Senhor. E onde o Senhor está, tem poder. Onde Ele habita, onde Ele age, há poder. Então a gente queria te convidar aqui a ler Isaías 6, versículos 1 até o versículo 8. Você já deve ter ouvido essa palavra, com certeza. Posso ler? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glórias a Deus. Vamos glorificar o Senhor por essa palavra juntos. Amém? Pode sentar, amém? Paz do Senhor a todos. Então, é uma palavra, que a Marisa falou, bem conhecida, que nós já ouvimos diversas vezes, né? Essa palavra. Mas como o pastor falou, na hora que ele foi orar, a palavra ela é viva e eficaz. Então, essa palavra vem de encontro ao nosso coração, ao coração de cada um, que o Senhor sonhou e já sabia que estaria aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Então a palavra de hoje vem nos trazer uma auto-reflexão sobre alguns pontos em nós mesmos, em nossa vida. E essa semana, assim, essa palavra foi revelada nos nossos corações, no coração da Marisa, e nós foi no comecinho da semana, e nós vimos que tinha um propósito para ser ministrado essa palavra aqui nessa noite. Porque não foi uma semana fácil, não foi uma semana parecida com as outras, porque o Senhor hoje quer fazer uma obra no meu coração, nos nossos corações, no seu coração, porque o Senhor conhece você desde antes mesmo da fundação do mundo. Então essa semana nós ouvimos algo que nos trouxe algumas reflexões, e acreditamos que seja isso que o Senhor, assim, que Ele seja compartilhado com vocês nessa noite, né? Então, antes nós aprendemos, né, que há algum tempo que altar define trono e trono define governo. E é isso que o Senhor vai ministrar nos nossos corações essa noite. Então, você quer falar essa parte do altar? Você está
gente aprendeu... Opa, esse aqui não está indo. A gente aprendeu há um tempo que, como o Gia falou, né, sobre altar, sobre o trono, sobre o governo. E o altar, o que era o altar antigamente? Ele era um lugar onde eram oferecidos sacrifícios, tanto ao Senhor quanto a outros deuses também, né? Mas a gente hoje pode dizer... Eu acho que todos nós aqui podemos entender isso já não é uma novidade. Que a nossa vida é um altar para o Senhor. A nossa vida é um altar, onde nós oferecemos todos os dias coisas ao Senhor. A gente oferece as coisas boas que tem dentro de nós nesse altar, mas a gente oferece também as coisas ruins que estão dentro de nós, porque nós sabemos que o Senhor, Ele pode mudar isso. Ele pode transformar todas as coisas. Então, nós somos templos do Senhor, somos templos do Espírito Santo. E a gente já ofereceu a nossa vida ao Senhor. Muitos que estão aqui já se entregaram ao Senhor, já entregaram o controle da vida ao Senhor. E a gente queria começar fazendo uma pergunta. Tem alguém aqui que se considera um altar para o Senhor? Pode levantar a mão aí, quem se considera um altar para o Senhor. Ó, tem alguns que estão na dúvida ainda, que não se consideram. Vamos ver por quê, né? A gente aprendeu, então, que o altar, ele vai definir quem está, dependendo daquilo que eu entrego no meu altar, é definido, então, quem está num trono. Vocês sabem que trono, geralmente, é ocupado por um rei, né? Não tem qualquer pessoa que senta num trono e ocupa esse lugar. E aí, né, quando a gente pensa nessas questões, a gente começa a se perguntar também, se o altar define um trono e o trono vai definir um governo, eu queria fazer uma nova pergunta para você. Quem é que está sentado neste trono aí na sua vida? Você consegue lembrar? Agora pensar, refletir um pouco, quem que está sentado, a quem você entregou o trono e o governo da sua vida? Quem é que está sentado neste lugar, hoje? Vamos um pouco além ainda, vamos dar mais uma viajada aí nisso. Se tem um trono é ocupado por um rei, existe um governo, não existe? O que os reis faziam antigamente? Eles governavam, né? O pastor pregou aqui sobre, semana passada, sobre o trono que foi ocupado por Saul, né? O povo pediu um rei, e aí ele foi ocupado por Saul. Mas se existe então um altar na sua vida, na minha vida, se existe um trono que está sendo ocupado por alguém, então tem alguém governando a nossa vida, não tem? Existe alguém no governo da nossa vida. Mais uma pergunta então, que depois eu vou passar para você. Professora, eu gosto de perguntar. Quem é que tem governado a sua vida? Sua vida está sob qual governo? Pensa aí, não precisa falar, não precisa responder, não é chamada oral. É só para reflexão. Essa semana a gente conversou, eu já vou passar para você, tá? Muito sobre essa palavra, porque eu ouvi, na verdade, uma pregação sobre essa palavra, e eu fiquei muito reflexiva sobre algumas coisas que o Senhor já tinha falado comigo há um tempo atrás, mas que eu me peguei de novo pensando nessa mesma situação, e eu entendi que o Senhor queria reafirmar isso. Mas aí eu entendi também que não era só eu, que não estava entendendo muito bem essa hierarquia do governo na minha vida. Eu entendi que não era só eu que estava permitindo que outras pessoas ou coisas ocupassem um lugar do Senhor no meu trono. Então foi aonde a gente, conversando muito sobre essa palavra e refletindo sobre algumas coisas que estão acontecendo, né, conosco, a gente entendeu que o Senhor queria compartilhar isso com a igreja também. Não era para ficar só com a gente essa reflexão, era para trazer para vocês. Então, quando a gente pergunta aí, eu vou passar para você agora, quem que está governando a sua vida? Responde aí mentalmente para você mesmo, quem que está governando a sua vida? Porque assim, o começo da palavra diz assim, olha, lá em... Oi? Ele fala assim, no começo da palavra, ele fala assim, no ano da morte do rei Uzias. Então está falando de um governo,
Olha lá, no ano da morte do rei Uzias, o profeta fala que viu o Senhor. Então assim, a gente está falando sobre governo. Quem está governando a tua vida hoje? Nós temos certeza, assim, a gente tem certeza que, como nós, alguns responderam, o Senhor Jesus, né? É o próprio Senhor Jesus que governa nossas vidas. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que o Senhor verdadeiramente está governando as nossas vidas? Será que não tem outras coisas que está tomando o governo? Que está tomando o governo das nossas vidas? Então assim, a Bíblia está relatando no versículo 1, né? Diz aí a 6 que no ano da morte do rei Uzias, o profeta viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por que será que a Bíblia menciona o rei Uzias? Por que será que era só um reinado, era só mais um rei? Mas o rei morreu. E o Senhor aparece para o profeta assentado num alto e sublime trono. O relato até podia ser diferente, né? Por que falar desse rei? Nós cremos que o Senhor queria nos dar um entendimento sobre o governo dele sobre as nossas vidas. Porque o rei material pode passar. Ele era um rei carnal, era o rei que governava, era o rei que dava direção. A gente vai ver um pouco da história do rei Uzias. Um bom rei, começou muito bem, mas que se perdeu no caminho. Mas ele era a referência do povo. E assim, ele menciona que o ano da morte do homem que governava aquele povo, ele se permitiu, o Senhor se permitiu ser visto num alto e sublime trono. Mas o que isso significa? Por que o Senhor quis se mostrar para o profeta sentado num alto e sublime trono? Vocês conseguem começar a pensar sobre isso? Porque o povo naquele ano se viu sem um rei, porque o rei morreu. Ele morreu, ou seja, o povo perdeu o seu rei, perdeu o seu governo. Então, o Senhor se permitir o profeta ver ele sentado num alto e sublime trono, o Senhor quer dizer para nós nessa noite que Ele que governa as nossas vidas, é o próprio Senhor, é o Senhor que governa as nossas vidas. As coisas podem passar, empregos, pessoas, tudo isso pode passar, mas quem governa a sua vida é o próprio Deus, sentado no alto e sublime trono. É esse Deus que sonhou comigo e com você, para estarmos aqui nessa noite, ouvindo essa ministração, falando aos nossos corações que tudo pode passar, mas o Senhor nunca passará. Ele governa as nossas vidas. Amém? Vocês entenderam isso? O rei Uzias morreu, ele não estava mais naquele trono. A gente quer que você entenda bem isso. O povo tinha acabado de perder o rei deles, mas aí o Senhor se mostra sentado num alto e sublime trono ao profeta. Então o Senhor quer trazer a gente hoje para pensar nisso. É uma coisa que eu achei tão fantástico isso, porque eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha observado esse versículo aqui falando do rei, mas ele está dizendo, olha, o trono, o seu trono, o trono da sua vida pode até parecer vazio agora. Pode ser que o rei que você tanto valorizava, quem você seguia, para quem você olhava, ele não está aí. Mas eu quero te dizer que eu estou, como o Gia falou. Amém. O Senhor quer te dizer, eu estou, e eu não estou em qualquer trono. Eu estou num alto e sublime trono, e Ele descreve Amém. Aqui todo esse processo, como é que foi a visão. Ele é muito maior do que qualquer rei que você possa agora sentir que perdeu.
Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você fala, eu perdi isso, eu estou em luto, eu estou muito triste, eu estou mal, eu não tenho como recuperar mais isso, mas o Senhor está dizendo, eu não estou Aleluia, destronado, sim. eu continuo num alto e num sublime trono, e você vai me ver, você está me vendo. Você é alguém para quem eu me revelo neste lugar. Amém. Então é isso que a gente quer que você entenda, é o ponto alto dessa palavra, é o ponto chave. Você entender que por mais que você tenha perdido coisas, por mais que você olhe para situações, pessoas, seja lá o que for, que a gente vai falar depois aqui, o Senhor continua neste alto e sublime trono, e Ele quer governar sua vida, se você permitir, se você deixar. Vamos falar um pouquinho agora do rei Uzias. Então a Bíblia relata que durante seu reinado o rei Uzias muito acertou. No começo do seu reinado ele muito acertou. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas, como muitos outros reis, com seu sucesso foi acometido pelo orgulho. E nós já vimos isso, nós já aprendemos isso, aprendemos que o orgulho é uma lepra. Então ele foi acometido por uma lepra. Tanto que de fato ele foi mesmo acometido por essa doença. Então lá em 2 Crônicas, capítulo 26, nós vamos ler 7 versículos aqui. Que vai mostrar para vocês como começou muito bem esse reinado. Então assim, diz assim a palavra do Senhor, ó. Preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacete, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos. Para vocês terem uma ideia, ele inventou armas, assim, ele inventava, o Senhor dava esse dom, sabedoria, né, para ele inventar armas para combater e proteger a Israel, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama e até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. E o 21, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Pode falar. Independente do que tiver no seu trono, se não for o Senhor, é falho como o rei Uzias. O rei Uzias caminhou muito bem, se eu não me engano foram 50 anos de reinado. 52, ó. 52 anos de reinado. Talvez você colocou alguma coisa aí no trono que está indo muito bem. Está indo bem, está legal, está com sucesso. Mas se não for o Senhor, assim como o rei Uzias, vai ter uma falha no processo também. Não tem como.
Não tem como nós colocarmos alguém no governo das nossas vidas, ou alguma coisa que não seja o Senhor, e isso dar certo. Não tem como. É isso que eu queria colocar. Então ele teve uma grande representatividade junto ao povo, porém o orgulho subiu à sua cabeça. A Cineide tinha, né, até comentado sobre isso aqui, né, na hora da oração, e o pastor, né, engraçado porque foi mais ou menos parecido com o que Saul quis fazer, né, o que Uzias fez também. Então, mas que o Senhor quis, assim, mostrar com essa visão, entendermos que, primeiramente, quis mostrar que Uzias podia ter morrido, mas o Senhor não. O Senhor não morre. O Senhor vive nos nossos corações. Ele vive dentro de nós. Uzias ficou leproso. Uzias se foi. Deixou o trono, mas nosso Senhor permanece num alto e sublime trono. Ele permanece num alto e sublime trono. Ele permanece no teu coração. Ele permanece na tua vida nessa noite. Então, mais uma pergunta aqui. Qual é o trono da sua vida que você está achando que está vazio? Qual é esse trono? Ele não está vazio. O Senhor reina nesse trono. Reina e vive nesse trono. Nós temos o hábito, né, que nem a Marisa falou, de colocar coisas ou pessoas no trono. Mas, se no trono define governo, então significa que estamos dando autonomia para coisas ou pessoas governarem as nossas vidas. E aí nós temos que olhar para nós e fazer uma reflexão, uma autoanálise. Quem é o seu rei Uzias? Quem está governando a tua vida nessa noite? O que é? É empresa? É carro? É marido? É esposa? É seu salário? O que está governando a tua vida nessa noite? Lembre-se que ser governado pelo rei Uzias pode nos levar à lepra. Pode nos levar a ficar fora da casa do Senhor. Fora da presença do Senhor. Então faz essa análise, porque hoje o Senhor quer reassumir o trono dele na sua vida, na minha vida, o lugar onde ele nunca saiu. Ele quer reassumir isso. Ele é o nosso rei, ele é o nosso provedor, e nós temos que ter a certeza e a fé nisso, crer nisso, porque como o profeta Isaías viu, nós também veremos o Senhor sentado no alto e sublime trono das nossas vidas. Nós temos que crer isso, porque toda a terra se encherá com o poder da sua glória. Toda a nossa casa será cheia da fumaça da presença do Senhor. Nós temos que crer. Então, quando o Senhor se mostra para você, se mostra para mim e para você nessa noite, Ele quer tomar o governo mais uma vez, só que nós temos que crer nisso. Você deseja devolver o trono e o governo a Ele nessa noite? Eu creio, eu quero, eu preciso. Nós necessitamos nessa noite entregar verdadeiramente o governo das nossas vidas ao Pai, ao nosso Pai. Amém? A gente queria ler com você Salmo, capítulo 20, do 7 ao 9. Olha só o que diz aqui. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, aleluia, nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Amém? Eles se encurvam e caem. Aqueles que confiam em carros, em cavalos, se encurvam e caem. Porém, nós que confiamos no Senhor, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos
quando clamarmos, amém? O Senhor quer dizer para a gente hoje, Ele quer nos trazer essa reflexão, em quem nós estamos confiando, para quem nós entregamos o trono do nosso coração, das nossas vidas, quem é que está no governo, porque se nós confiarmos em qualquer coisa que seja, que não o Senhor, nós vamos cair, é o que a palavra diz aqui. Se nós não confiarmos no Senhor, nós vamos nos encurvar e cair. Então nós não podemos mais perder tempo confiando em outras coisas que não sejam no Senhor. E às vezes a gente está cego, não confiando. Mas hoje, se a gente não estava enxergando isso, se a gente não estava enxergando, hoje Ele nos deu a visão de Isaías. Ele assentado num alto e sublime trono, para que nós pudéssemos ver que é Ele e mais ninguém quem quer estabelecer o governo das nossas vidas, amém? Então, quando o Senhor é entronizado nas nossas vidas, o que acontece? Assim como foi com Isaías, tudo é transformado. Você crê nisso? Se nós devolvermos o governo das nossas vidas para o Senhor, mesmo que você esteja com dúvida, será que eu estou? Pede para o Senhor te revelar. Pede para Ele, Senhor, o que está ocupando o seu lugar na minha vida? O que está roubando o seu lugar na minha vida? Me mostra, porque eu não quero mais que seja assim. E Ele vai promover uma transformação na sua vida. Amém. Que é algo que o pastor também tem falado aqui. Estamos na fase da transformação, precisamos ser transformados, assim como foi Isaías. Porque olha só o que aconteceu. É muito interessante porque Isaías creu e viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, como diz a palavra. E ele se colocou diante do Senhor, porque o próprio Deus tem uma brasa viva para tocar os nossos lábios, as nossas vidas. A palavra diz assim, olha: no ano da morte do rei Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele começou a ver e a crer naquilo. Ele começou a ver. Então, e aí ele via, serafins estavam por cima dele, cada um continha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse lugar está cheio da glória do Senhor. Nós temos que crer nisso. É isso que o profeta Isaías viu. É isso que o Senhor está se mostrando nessa noite para nós. Que a glória dele está cheia, cheia da glória do Senhor. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, aí que está. Então disse eu, o profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele olhou para si mesmo e falou assim: não, Senhor, ai de mim, eu não mereço ver tudo isso. Eu estou aqui, olha, eu coloquei outro no lugar do Senhor. Ai de mim, eu só falo besteira. Então, ele se humilhou diante do Senhor. Falou assim: olha, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. E não é só isso, não sou só eu não. Ele continua: e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele conhece o nosso coração, e nessa noite, se você se colocar diante do Senhor humildemente, com o coração contrito, com o coração mole, e falar assim: eu não consigo, Pai, eu quero que o Senhor governe a minha vida, toma o governo na minha vida nas tuas mãos, o Rei se aparecerá a ti, nossos olhos verão o Rei da glória. E aí continua, pode falar. É importante pensar aqui que Isaías não estava pronto ainda quando ele viu o rei. Ele ainda era aquele homem de lábios impuros, ele ainda habitava no meio de um povo de lábios impuros. Talvez você esteja pensando assim: comigo não vai acontecer isso, eu não vou ver o rei.
Talvez você esteja pensando, eu não sou digna de ver o rei, eu não sou digno de ver o rei. Não adianta eu pensar que eu vou ver, porque eu não consigo, não tem como eu ver o rei. Mas o Senhor está mostrando para a gente aqui, hoje, que a gente só precisa decidir que nós queremos que Ele governe a nossa vida para que a gente o veja. E é depois que vem a transformação, é depois que Ele toca com a brasa, e é depois que Ele muda tudo, como Ele mudou na vida de Isaías. Aqui essa passagem marca o início do ministério de Isaías. E hoje é um marco no início do seu ministério também. Amém. Se você acreditar que Ele vai assumir, se você deixar, na verdade. Senhor, nós queremos autorizar o Senhor a reassumir o trono das nossas vidas, porque nós vamos te ver hoje. Nós vamos te ver, Senhor, assim como foi com Isaías. Porque as palavras, como o pastor falou, inclusive foi Isaías que falou isso, né? Que a palavra não volta vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. E nós não acreditamos que tudo aconteceu e que essa palavra surgiu assim, só para a gente falar, contar uma historinha para vocês aqui hoje. Nós não acreditamos que amanhã é segunda-feira e beleza, a palavra ficou para trás e ela não vale de mais nada. Nós acreditamos que se nós nos posicionarmos, vai acontecer com a gente como aconteceu com Isaías. Amém. E não só conosco, mas com você também. Amém. Com você também. Então hoje, o Senhor quer ocupar novamente esse governo, esse lugar que é alto e sublime. O Senhor está te comparando a alguém precioso. Você não é, sua vida não é qualquer trono. Você não pode entregar para qualquer um esse lugar, porque você foi comprado pelo Senhor. Aleluia. Ele pagou um alto preço. E como já foi falado aqui hoje, o amor dele é imensurável por você. Então, quando você entrega para Ele este lugar, você é um lugar alto, você é um lugar alto, você é alguém que tem valor, você é alguém precioso. E Ele quer ocupar esse lugar na sua vida. Amém? Então, assim como Isaías, nós temos que dar esse lugar, entregar o governo das nossas vidas nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele quer ocupar novamente o governo dEle em nossas vidas, assim como foi com Isaías. Porque seguindo a palavra, quando os olhos de Isaías viram o Senhor dos exércitos, a palavra continua assim no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com essa brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém. Depois disso, no versículo 8, olha que diz a palavra: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? O Senhor pergunta nessa noite para mim e para você: a quem enviarei para fazer a diferença na minha casa, de fazer a diferença no meu trabalho, fazer a diferença em todos onde pisar a planta dos meus pés? A quem enviarei? E nós temos que ter essa coragem, nós temos que crer, ter essa fé igual ao profeta Isaías, e dizer sem pestanejar: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. É isso que o Senhor quer transformar a nossa vida. Então, Ele te convida a refletir nessa noite, a destronar o que tem ocupado o lugar dEle. É esse convite, é isso que o Senhor quer tratar nos nossos corações, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, que pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? E nós temos a plena certeza de levantar as nossas mãos e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer dizer nessa noite que só Ele é o grande eu sou, na sua e na minha vida.
Só Ele é que cura. É só o Senhor que cura. Só Ele é poderoso. Não é situações, não são pessoas, só o Senhor. Só Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele é o provedor das nossas vidas. Só Ele é o nosso Senhor. Ele permite ser nosso. Então, que nessa noite nós possamos ter essa humildade, na verdade nem humildade, mas agir como Isaías, temer ao Senhor, porque Ele está se mostrando para mim e para você nessa noite, sentado num alto sublime trono. Tem um louvor que fala assim, olha, eu até separei aqui, que ele diz assim, ó, que é o título é Isaías 6, ele diz assim, ó, eu vi o Senhor sentado num alto sublime trono, e a ordem de suas vestes enchiam o templo, enquanto os anjos voavam sobre você, com 2 asas cobriu o seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés, cantava uma canção para os outros, santo é você, Senhor. Então, e assim, e é essa parte do louvor que eu queria que tomasse conta do teu coração, que assim, olha, que toda a terra se encha com a sua glória, toda a terra se encha com a sua glória, que toda casa, que a sua casa, que a nossa casa se encha com a fumaça do Senhor, se encha com a presença do Senhor, porque Ele governe a sua casa, e que os meus olhos, que os teus olhos, sempre vejam o Rei da Glória, sempre vejam o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, o eterno Deus, que os nossos olhos possam enxergar o Rei da Glória nas nossas vidas, nas nossas casas. Então, que toda a terra se encha com essa glória, que todo trono que não era do Senhor caia por terra nessa noite. E o Renan sabe, ele já... E eu quero perguntar, né? A Marisa escreveu a pergunta: quem quer ver o Senhor hoje no trono da sua vida? Eu quero ver o Senhor. Quem quer ser tocado por essa brasa viva que é tirado direto do trono do Pai? Eu quero. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda casa se encha com essa fumaça, e que os nossos olhos, que os meus olhos, os seus olhos, sempre vejam o Rei da Glória, sempre vejam o Rei da Glória, porque é o Senhor dos Senhores, o nosso eterno Pai, nosso eterno Deus. Então se coloca de pé nessa hora, você que falou assim, eu quero que o Senhor tome o trono na minha vida, eu quero ser tocado por essa brasa viva. E que os teus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Senhor, nós nos colocamos aqui nessa noite, Pai. A sua casa, os seus filhos, Senhor, se apresentam aqui nessa noite e declaram, assim como os anjos serafins que cantavam, santo, santo, santo é o Senhor,
Nós declaramos aqui também nessa noite: santo, santo é você, ó Pai. Tu és santo nas nossas vidas. Nós queremos declarar nessa noite, com toda a fé que há no nosso coração, que eu vi o Senhor, sentado no alto e sublime trono. Sim, nós queremos declarar isso nessa noite, que assim que nós fechamos os nossos olhos, nós conseguimos visualizar isso, o Senhor sentado no alto e sublime trono, Senhor, das nossas vidas, governando as nossas vidas. Nós declaramos nessa noite que entregamos o governo das nossas vidas nas Tuas mãos, nesse alto e sublime trono, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e nós nos rendemos a isso, rendemos a Ti, Pai. Ai, Senhor, nos perdoa, Pai, por tanto tempo ter colocado outros governos nas nossas vidas. Aleluias. Se enche com a Tua fumaça E os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus de toda a terra. Declara isso, igreja. enche com a Sua glória, que toda a casa se encha com a Tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Sim, Pai. Senhor dos Senhores e eterno Deus. Senhor, senhores, eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por se revelar nessa noite aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por se deixar ser visto por cada um de nós, pois nós queremos chegar assim, Senhor, governando as nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, Pai amado. Nós queremos ver, Senhor, sempre. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, que nós queremos entronizar o Senhor nessa hora, pois Tu és o único digno de ser entronizado nas nossas vidas. E nós nessa noite declaramos que tudo que roubou o Teu governo caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Situações, pessoas, empresas, relacionamentos, caia por terra agora. Tu és entronizado nas nossas vidas. O Senhor assentado no alto e sublime trono, governando o nosso ser, governando os nossos corações. Sim, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos o governo das nossas vidas. Toda a terra Se encha com a Tua glória, que toda a casa se encha com a Tua fumaça, que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a Sua glória, que toda a casa se encha com a Tua fumaça, que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. É assim, Senhor, que nós nos colocamos e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ver o Senhor entronizado nas nossas vidas. Tudo isso, Senhor, nós Te agradecemos, nós clamamos a Ti, Senhor, no nome daquele que tem todo o poder, daquele que tem o controle das nossas vidas. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, repita comigo: em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.
Santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus.